Ok, gente. Pois bem. Meus irmãos, eu, nesta manhã, não irei fazer uma exposição diretamente, quero me dirigir a toda a igreja, mas mais restritamente também às irmãs, nesta manhã, devido às comemorações dos 54 anos da MCM, eu quero conversar com vocês, todos, sobretudo as mulheres, baseado no que estou chamando esta manhã de 3 verdades bíblicas sobre a mulher. 3 verdades bíblicas sobre a mulher. Quero ler um texto das Escrituras baseado em Gênesis, capítulo 2, apesar de não ser uma exposição diretamente desse texto, mas quero usá-lo não como um pretexto. Gênesis capítulo 2, o verso 18 a 25. Não terei o menor constrangimento de, em dado momento, perguntar a vocês o horário. Não estou com qualquer referência de horário e quero terminar às 12 horas, ok? Gênesis capítulo 2, verso 18 ao verso 25, está escrito assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se unem à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes de entrar a minha fala diretamente, mas aproveitar o verso 24, esta semana precisei estudar esse texto lá em Efésios capítulo 5, e entendi que mesmo na criação ou na formação do homem e a mulher, Deus também já planejava a sua igreja e a morte de seu filho. Aqui, Paulo toma essa expressão do verso 24 para contrastar a Cristo e a sua igreja. Isso está em Efésios capítulo 5. Já iniciei abrindo um parênteses, né? Não é recomendável, mas a gente vai pegando uma certa idade e vai ficando assim mesmo. Olho no olho das mulheres que estão aqui esta manhã, independente da sua idade, independente de sua formação, de sua caminhada como cristã ou não, todos nós sabemos, e o retrato da sociedade em que nós estamos inseridos, então, estamos vivendo no passado, estamos vivendo no presente, pleno século XXI, uma sociedade classificada como uma sociedade pós-moderna. Sabemos que homens e mulheres, mas especificamente as mulheres, carecem de uma identidade. É possível, então, se fazer uma pergunta, a resposta desta pergunta ela é salutar para a reflexão desta manhã. Se vocês, mulheres, perguntarem quem sou eu, ou
Se vocês perguntarem o porquê que vocês estão aqui, é possível buscar algumas perguntas dependendo da perspectiva da abordagem. Se você fizer uma abordagem biológica, é possível que você, então, tenha uma resposta. Se você fizer uma abordagem na perspectiva estética, você também terá uma direção. Se você fizer uma abordagem na perspectiva social ou sociológica, você terá também uma resposta. Mas eu quero fazer uma abordagem esta manhã para esta pergunta: quem sou eu, numa perspectiva bíblica? Ao ler as Escrituras e abrir as Escrituras, eu também estou dizendo que creio na autenticidade das Escrituras, creio na autoridade das Escrituras, creio na inerrância das Escrituras, e é possível que, para muitos, esse texto talvez não reflita o retrato da sociedade atual. Porém, a partir desse texto e alguns outros que podemos abordar, nós podemos encontrar o que estou chamando de 3 verdades bíblicas sobre a mulher. E a primeira verdade bíblica que nós encontramos, e esta é grandiosa, e quero desejar a vocês, mulheres, que olhem com um olhar grandioso para isto, a afirmativa que farei é que a mulher é um ser criado, e um ser criado por Deus. Isto não é uma afirmativa de somenos importância, isto é uma afirmativa de importância nobre, para não dizer de total importância. A mulher é um ser criado. Podemos ouvir, ao ler esse texto de Gênesis capítulo 2, que a iniciativa foi do próprio Deus. O valor dado à mulher é um valor dado pelo próprio Deus. E então, quando afirmo que a mulher é um ser criado, nós encontramos um valor inerente na mulher, ou seja, um valor essencial. O texto nos diz, eu disse que não faria uma exposição, mas sempre me referindo a esse texto, o texto nos diz que o próprio Deus apresenta ao homem, os animais, ao homem, e dar a condição a ele de nomeá-los. Porém, não foi encontrado alguém que fosse idôneo, diz-nos o texto, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa é uma perspectiva do próprio Deus. Então, quando digo o valor inerente, a essência da criação da mulher mostra quem é a mulher. Gênesis capítulo 2, o verso 18, quando nos diz... o verso 18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea, eu fiz aqui alguns apontamentos e quero dividir com vocês. Literalmente, a palavra idônea significa correspondente, ou conforme, aquilo que corresponde. Então, o conceito desta palavra, ou desse adjetivo, aponta para o fato de que a mulher possui o mesmo valor do homem. E por que trago uma reflexão como esta? E entendo que ela é oportuna. Porque vivemos numa sociedade onde procura, de todas as formas, mostrar o valor da mulher por outras perspectivas, por outros caminhos, por outras ideologias. E quando as Escrituras Sagradas nos mostra e nos aponta este grande valor da mulher, eu gostaria de mostrar um texto em Gênesis,
eu fiz esse apontamento e gostaria de mostrar a vocês, Gênesis capítulo 1, verso 27, é um texto também fantástico, e creio que ele pode ajudar as mulheres aqui esta manhã a entender isto também. Diz assim, Gênesis 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Notem 3 sentenças neste verso. A primeira, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Ou seja, a criação divina do homem. Podemos dizer que nós viemos de Deus. Observe a segunda sentença, a imagem de Deus o criou. Podemos afirmar, temos uma semelhança com Deus. Mas observem a terceira sentença, homem e mulher os criou. Isto afirma a sexualidade do homem. Somos homem ou o quê? Mulher. É afirmativo. Então, quando nós nos aproximamos dos ensinos da palavra do Senhor e falando às mulheres sobre esta verdade bíblica, a mulher é um ser criado e este valor da mulher, ele é inerente, ou seja, a essência da mulher está justamente pelo fato da mulher ter sido criado por Deus. Ainda dentro desta afirmativa do valor da mulher, e a mulher é um ser criado, a mulher também foi criada com um propósito. Então, o valor inerente, mas a mulher foi criada com um propósito. E qual o primeiro propósito que podemos dizer e afirmar? A mulher foi criada para a glória de Deus. E você pode dizer, mas todos nós fomos criados para a glória de Deus. Mas, como eu disse, mulheres, olho no olho, porque vivemos em um contexto que este conceito vem sendo demolido gradualmente. E mesmo vocês, mulheres, no contexto cristão, no contexto de igreja, numa convivência cristã, é possível que este conceito esteja sendo demolido ou destruído dentro de vocês. E é preciso, então, ontem eu estive em um culto onde a oração do pastor foi, Senhor, conceda que nenhuma novidade seja expressada aqui nesta manhã. Ele orou antes da mensagem, mas ele pediu, Senhor, que os fundamentos já conhecidos voltem a ser falados esta manhã. E eu sei que você sabe, mas é preciso lembrar isto, suscitar isto em sua mente. A mulher foi criada com um propósito definido. E que propósito é este? O propósito de glorificar a Deus. Então, tudo que a mulher deve ser para a glória de Deus. Tudo que a mulher faz deve ser para a glória de Deus. Tudo que a mulher realiza deve ser para a glória de Deus. Então, o grande parâmetro, a grande referência da mulher é Deus, é a glória de Deus. A glória de Deus deve funcionar como espelho que reflete as perfeições do Criador. Nós aprendemos, eu até trouxe um livro falando sobre a família, na perspectiva da família, da aliança. Os autores, marido e mulher, ele nos fala sobre os mandatos da criação. E nós conhecemos como 3 mandatos da criação, que os homens e mulheres possuem. Vou manter a restrição aqui,
que as mulheres precisam também saber e ter isto em mente. Primeiro, o mandato espiritual, dentro deste propósito de viver para a glória de Deus. Mandato espiritual, o que é isto? O seu relacionamento com Deus. Segundo, o seu mandato social, o que é isto? O seu relacionamento com seus semelhantes. Esqueceu o primeiro? Mandato espiritual, relacionamento com Deus. Segundo, o mandato social, o seu relacionamento com os seus semelhantes. Terceiro, mandato cultural. O que é isso? O seu relacionamento com as demais obras do Criador. Eu fiz uma anotação que quero dividir com vocês, então, deste casal, a respeito deste livro. Eles dizem assim, ouçam, ela recebeu o mesmo mandato que o seu marido recebeu, falando de Eva. Ela recebeu o mesmo mandato que o seu marido recebeu. Ela deveria cultivar o jardim com ele, responsabilizar-se por ele. Juntamente com o marido, com a autoridade dada por Deus, ser frutífera e povoar a terra. Ela, juntamente com o seu marido, recebeu o mandato espiritual de continuar a andar com Deus. Ela e seu marido são proibidos de comer do fruto da árvore. Ambos receberam o mandato social de serem frutíferos. Neste sentido, homem e mulher não têm qualquer diferença. Pois bem, ouçam, irmãs, ouçam, mulheres, vocês foram criadas por Deus, e sendo criadas por Deus, eis aí o grande valor de vocês, a grande razão de viver de vocês, da existência de vocês. Vocês foram criados com propósito, e propósito definido, propósito de viver para a glória de Deus, em tudo. Seja no que diz relacionamento espiritual com o Criador, e este é o principal, seja no relacionamento, no mandato social, no relacionamento com o seu semelhante. E note que é sempre assim. Antes de haver um relacionamento horizontal, o primeiro relacionamento ele deve ser vertical. Eu tenho usado este recurso, inclusive, eu tenho aqui professor de evangelismo ou de evangelização, mas eu tenho usado este recurso, inclusive, para evangelizar. Um colega engenheiro assentou-se na bancada e falou assim, Jonas, me diz o que é felicidade e como encontrar a felicidade. E o que me veio à mente é, eu preciso guiá-lo primeiro para cima, para depois guiá-lo horizontalmente. Então eu disse a ele, olha, eu posso apresentar felicidade no que diz respeito, olha, à sua formação, os seus recursos financeiros, as suas conquistas, o seu casamento, o futuro casamento, no caso ele solteiro, eu posso apresentar a felicidade na perspectiva das suas viagens, porém, você perceberá, eu disse a ele, você perceberá que todas estas coisas você poderá realizar, mas continuará um vazio dentro de você. E todos vocês, homens e mulheres que me ouvem esta manhã, são testemunhas que isto acontece com o homem. Você faz e ela pode ser muito importante em sua vida. Uma vez que passa a empolgação desta viagem, você já está ansioso para uma próxima viagem. E você conquista talvez a sua formação e você já fica ansioso com o que você vai fazer com a sua formação.
E você galga uma promoção na sua empresa e você já está pensando na próxima promoção da sua empresa. E você tem um aumento salarial na sua empresa e você já está pensando no próximo aumento salarial que você poderá ganhar. Então você percebe que sempre há um vazio e um vazio. Então eu disse para ele, e eu estou repetindo palavras que disse para um engenheiro de boa formação, um jovem, com adrenalina. Mas eu disse para ele, olha, eu preciso, por menos que você entenda, por menos que você creia, por menos que você saiba de algo a respeito de Deus, até mesmo o nome de Deus sendo pronunciado para você, mas eu preciso apontar para você, em primeiro lugar, para cima, verticalmente. Eu preciso dizer para você que a felicidade, você só encontrará a felicidade no sentido pleno da palavra e do sentido felicidade se o seu relacionamento com o Criador for restaurado, reconciliado. Portanto, irmãs, mulheres que me ouvem esta manhã, é preciso sim que sua mente esteja fincado, alicerçado, que vocês têm valores e valores definidos, vocês foram criadas e criadas para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Porém, voltando ao texto, apesar de ter dito que não seria uma exposição, voltando ao texto de Gênesis capítulo 2, o verso 18, nós encontramos a expressão, se você puder, olha aí. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Gravem esta palavra. Traz arrepio para as mulheres do século 21, para as mulheres modernas. É possível que sejamos invadidos aqui e alguém com a bandeira e dizendo, olha, não pode mais falar sobre isso, mulher ser auxiliadora. Mas gravem isso, mulheres, na sua mente, no seu coração, porque o texto vai nos dizer, inclusive no verso 20, vai repetir essa expressão, dizendo que, lá no final do verso 20, diz assim, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mulheres foram criadas por Deus, ela tem um valor inerente, ela tem um propósito definido, e eu preciso falar que elas são auxiliadoras idôneas. Como não vou estender a minha fala, deixa eu apresentar para vocês o sentido bíblico desta palavra auxiliadora. Escrevi e vou compartilhar com vocês. Essa expressão reflete que, ao criar a mulher, Deus desejou que ela revelasse a glória de Deus, exercendo a tarefa de auxiliadora. Você pode dizer assim, as jovens que me ouvem, adolescentes, não entendi nada. Porém, quero apresentar alguns textos baseados, inclusive, nos Salmos. Então, você pode ir aos Salmos, que eu vou utilizar alguns Salmos para falar. Esta palavra auxiliadora, o sentido dela, fala-nos da ação de Deus que vem em socorro do homem. Esta mesma palavra é usada para o Criador, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Esta mesma palavra é usada para Deus no que diz respeito quando Deus vem em socorro, vem em auxílio ao homem. Antes de ler o texto, você ousaria dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, o fato de ser um Deus de auxílio, um Deus de socorro, ele é um Deus de menor importância? Você não vê em Deus nenhum valor ou um valor diminuto quando você toma conhecimento que o Deus que nós cremos, o Deus que nós cultuamos, é um Deus que vem a nós com o seu auxílio? Pois bem, quando lemos texto como Salmo de número 72, o verso 12,
nós encontramos Deus sendo auxiliador, Deus sendo ajudador dos pobres. Salmo de número 72, o verso 12. E é o primeiro sinal que eu peço, vocês não deixem eu avançar o horário, sem referência qualquer aqui. Vou olhar ali para o Judiclei aqui, mestre da hora. 3 minutos? 13 minutos. 13 minutos. Por que 13? Senhor, livrai-nos. Salmo de número 72, o verso 12. Leio. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele acode, ele auxilia, ele socorre. É o mesmo sentido de que quando Deus diz, farei uma auxiliadora, o quê? Idônea. Vocês, mulheres, começam a ouvir alguém dizer assim, misericórdia. Mas eu diria assim, vocês, mulheres, começam a enxergar o grande valor que Deus outorga a vocês, mulheres? Um outro verso, Salmo de número 10, o versículo 14. Salmo de número 10, o verso 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possa tomar em tuas mãos. O Salmo está falando do Senhor auxiliar, do Senhor vir ao socorro dos órfãos. Pergunto a vocês, em que momento um órfão, ele se sente da família, ele se sente completo? Quando ele é o quê? Acolhido. Quando ele é, use a palavra dada para a mulher, quando ele é auxiliado, quando ele é socorrido. É esse o sentido. Você ousaria, mulher, ou mulheres, vocês ousariam dizer que isto não tem valor? Porém, nós encontramos, e eu não quero aqui, talvez, usar todos os textos que tenho anotados, mas quando nós lemos o salmista orando, Salmo de número 30, o verso 10, Salmo de número 30, o verso 10, ele diz assim, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o quê? O meu? Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Qual de nós ousa dispensar o auxílio de Deus? Qual de nós ousa descartar o socorro de Deus? Eu quero ler o que este casal fala a respeito dessas porções que estou lendo dos Salmos. Ele diz assim, que Deus estava dizendo para as mulheres, ouçam, mulheres, ouçam. Eles escreveram assim, eu darei a você alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Eu darei a você alguém que ficará ao seu lado, não alguém que é infinitamente melhor como pessoa, ou inferior a você, mas que é igual a você, e irá representar-me de uma forma única para você. Ela, como portadora da minha imagem e semelhança, irá representar-me como alguém que ficará ao seu lado para auxiliá-lo a permanecer firme, ajudá-lo a entender que você nunca estará só. Mulheres, é para isto que Deus
as criou. Vocês, mulheres, devem ou deveriam agarrar isto com grande prazer, com grande honra, com grande dignidade, glorificar ao Senhor, porque o Senhor, o Criador, criou a mulher e disse: o Senhor, farei uma auxiliadora, alguém que reflita a minha imagem, para ajudar ao homem, para socorrer ao homem, para auxiliar ao homem, para dizer aquilo que Deus, o nosso Criador, diz a nós: você não está só. Eu disse que falaria 3 verdades bíblicas sobre a mulher. Disse uma. Apresso-me então, talvez, jogar um balde de água fria agora sobre isso que falei a vocês. Porque a segunda verdade que preciso compartilhar com vocês é que a mulher também é um ser decaído. A mulher também é um ser decaído. Gênesis capítulo 3, então logo em seguida, nós lemos o homem e a mulher errando, pecando, afetando a glória de Deus. A mulher é um ser decaído e a mulher, assim como o homem, é um ser carente de significado. Não vou estender-me, mas sei que mulheres ansiosamente perseguem significado para a vida. Pode ser significado, e vocês, mulheres, muitas vezes são cobradas e muitas vezes embarcam na questão da estética, buscando um significado para a vida. Outros buscam significado para a vida, lutando para o espaço no mercado, encontrar o espaço no mercado e ser alguém no mercado e receber um título, o título que o homem também tem. Ninguém está dizendo que é proibido isto, mas isso gera uma ansiedade na mulher, buscando significado para a vida. Eu não digo infelizmente, porque as Escrituras nos revelam que a mulher é um ser decaído. As Escrituras dizem que todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Talvez, mulheres, isso pode golpear vocês esta manhã. Mas esta é a maneira que o Criador estabeleceu para que vocês, mulheres, também fossem confrontadas com uma dura realidade. Todas. Independente se nasceu num lar totalmente estabilizado, um lar totalmente equilibrado, de uma boa formação, ou se você vem de uma família dilacerada, uma família problemática, de um lar paupérrimo. Todos. Então, posso afirmar que a mulher, ela é um ser carente de significado. E perguntaram, e aqui preciso sempre abrir esse parênteses, porque a minha pronúncia é carregada, mas perguntaram ao britânico, o Chesterton, foi? Ok, sempre olho aqui para o Judy Clay. Perguntaram, uma repórter perguntou para ele, fez a seguinte pergunta: o que há de errado com o mundo? Gravaram a pergunta? A resposta dele foi: caro Senhor, eu. Se fosse feita esta pergunta a você, mulher, qual seria a sua resposta?
Se nós saíssemos aqui à rua, um repórter fizesse esta pergunta a mim e a você, qual seria a nossa resposta? Mas qual seria a sua resposta, mulher? O que há de errado no mundo? Há uma oração que ela foi feita justamente assim: Senhor, livra-me do homem mau. Eu mesmo. A mulher, assim como o homem, é um ser carente de propósito. A queda fez com que a mulher perdesse o propósito de viver para Deus. Passou a olhar para si. Na verdade, o primeiro ato pecaminoso mostra também o egoísmo. Eu aprendi que, quando fala que o amor não se vangloria, a palavra vangloriar, ela dá a ideia da fole. Só os mais antigos aqui sabem o que é um fole. Fole para acender a lareira, ok? Soprar. A ideia ali é como se um fole soprasse e só saísse a expressão assim: eu. Talvez vocês, mulheres, comecem a pensar no eu, os meus direitos, o meu empoderamento. Eu. Os grandes dilemas que existem nas famílias, nos lares, são esses: os meus direitos. Eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso me realizar, eu preciso me completar, eu preciso, eu. Eu posso negar, você pode negar, porém isto é o reflexo da queda. Porém, eu disse que seriam 3 verdades bíblicas a respeito da mulher. Qual foi a primeira verdade bíblica? Ok, a mulher foi criada. Ok, então a mulher é um ser criado. A segunda, a mulher é um ser caído. Porém, a terceira e última verdade bíblica, a mulher, ela é um ser redimível. O que é isto? Ainda em Gênesis capítulo 3, o verso 15, nós encontramos o próprio Deus prometendo o nascimento. Gênesis 3, o verso 15, é o que chamamos de um embrião do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Deus, na sua graça, usando a própria mulher, para que da mulher, da semente da mulher, viesse o descendente, aquele que haveria de redimir a mulher, de reconciliar a mulher com Deus. Cristo Jesus. Mulheres, que privilégio! As mulheres sempre encontraram ou sempre tiveram grandes privilégios. Foram mulheres que andaram, caminharam com Jesus até o último instante de sua vida. Foram as mulheres que tiveram o privilégio de ir ao sepulcro na manhã de domingo. Foram as mulheres. O Cristo ressurreto, ele apareceu em primeiro lugar a quem? As mulheres. Portanto, posso dizer a vocês, mulheres, que a mulher é um ser redimível. E já em Gênesis capítulo 4, verso 1,
nós ouvimos a seguinte narrativa bíblica: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse ela, Eva, é a mulher quem disse: adquiri um varão com o auxílio de quem? Com o auxílio do Senhor. Ela, a mulher, havia também pecado, havia caído, havia se separado da glória do Senhor. Mas agora já ouvimos a mulher dizer: com o auxílio do Senhor. É a mão do Senhor. É o Senhor quem está dirigindo. Portanto, minhas irmãs, nesta manhã, onde vocês comemoram 54 anos da MCM, quero lembrar a vocês dessas 3 verdades já conhecidas. E quando olhamos para as Escrituras Sagradas, quantas mulheres redimidas, quantas mulheres resgatadas que serviram ao Senhor. Lembrarei de algumas. Lembram de Esther, a mulher que serviu com a sua liderança. Lembram de Marta, a mulher que serviu com a sua hospitalidade. Maria Madalena, junto com outras mulheres que serviu a Cristo durante a sua encarnação. Dorcas, que serviu com a sua liberalidade, com as suas doações. Priscila, como Paulo falou desta mulher, Priscila serviu com a sua cooperação. Eu poderia citar outros nomes, se lembra aqui de Ninfa, a que acolheu a igreja em sua casa. Lídia, que foi salva por ouvir a oração daqueles homens à margem de um rio e os recebeu em sua casa, e a igreja inicia em sua casa. Quantas mulheres resgatadas. Propositalmente anotei aqui 3 nomes fantásticos, bem sugestivos assim para colocar, exceto na minha neta que está para nascer. Trifena, Trifosa e Pérside serviram ao Senhor com muito trabalho. Serviram ao Senhor com muito trabalho. Portanto, minhas irmãs, esta manhã eu quero aplicar em 2 ou 3 segundos a vocês, todos vocês esta manhã. Lembre-se, você é um ser criado, decaído e redimido. Lembre-se disso. Você é um ser criado, decaído e redimido. Reconheça o propósito de Deus para você. Cumpra este propósito para a glória de Deus. Deus criou você com um propósito. Lembro de Paulo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Terceiro, lute. Lute contra as tentações do mundo que desejam que você redefina o significado e propósito de sua vida. Lute. Ainda hoje, ou agora, talvez você esteja travando esta luta. Lute contra a tentação do mundo em apresentar a você e tentar redefinir os propósitos de sua vida. Penúltimo, satisfaça-te completamente em Deus e em seu propósito. John Piper vai nos dizer: tenha plena satisfação em Deus. Regozije-se no Criador. E, finalmente, dedique-se. Dedique seus dons e talentos a Cristo e mire-se no exemplo das mulheres bíblicas que viveram suas vidas como oferta suave ao Senhor. Deus vos abençoe, mulheres. Deus vos abençoe. Vocês foram criadas para a glória de Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço.